Tem alguns estudos também que mostram que atletas, na maioria das vezes, são compulsivos. Uhum. Atletas são pessoas compulsivas. Atleta, então, então ele demanda esse ato compulsivo, por exemplo, no esporte. Aham. Tanto que quando ele não tem esporte, ele tende a botar esse ato compulsivo em outras áreas da vida dele. Na alimentação, tem que o atleta começa a beber muito e daí por Aham. diante. Por essa questão que você falou, a dopaminérgica. A falta. Porque da mesma forma que você pode saturar os teus receptores dopaminérgicos bebendo muito, usando muita droga, comendo muita merda, você pode saturar os teus receptores dopaminérgicos de Treinando muito. tanto Aham. treino. Aham. Digo que fazer um Ironman é uma experiência assim única na vida, né? Eu brinco que quem tiver a experiência de fazer um Ironman na vida devia tentar, cara, porque é uma baita jornada, assim, né? As pessoas acham que você se torna Ironman quando você completa a prova. Eu brinco que eu já era Ironman antes de fazer a prova, né? Porque é um ciclo que demanda muita disciplina, muito treino, abdicação da vida pessoal, às vezes abdicação até de parte do trabalho, cara. Então é uma baita experiência, assim, né, cara? Que as pessoas falam muito isso, né? Nosso metabolismo, depois de um tempo, ele vai piorando, eu engordei por causa do meu metabolismo. Uhum. E isso é a verdade até certo ponto. O que esse estudo mostrou é que se você depende muito dos teus fatores ambientais, do teu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida que você pratica esporte com recorrência, Estímulo, né? se você tem que pratica esporte com recorrência, tem uma boa alimentação, sono, manejo de estresse, que tudo isso não é fácil nos dias de Uhum. hoje, eu entendo bem, mas se você consegue fazer isso, o teu metabolismo dos 20 aos 60 anos altera muito pouco. Isso pro homem, né? A mulher é antes da menopausa, mas pro homem, dos 20 aos 60 anos altera muito pouco. A gente tem um neurotransmissor que ele regula muito o nosso comportamento, que a gente chama de dopamina. Então, quando você pega um chocolate, você bota na sua boca, aquela sensação de bem-estar e prazer que você está recebendo imediatamente é dopamina, boa Dopamina. parte dela, Aham. né? Só que a gente tem as mais diversas formas de secretar dopamina no nosso corpo. Comendo alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, que são alimentos com muito carboidrato, muita gordura, e às vezes sódio, então pizza, sorvete, hambúrguer, e daí por diante. Uhum. Álcool, tabaco, rede social, pornografia, jogo, aposta, e daí por diante. Tudo isso é muito dopaminérgico, né? Então Aham. toda a sensação de bem-estar, cara, ela é muito dopaminérgica, né? E o problema é que quando você tem uma constância naquela liberação dopaminérgica, você satura os seus receptores. Então aquela quantidade pequena de dopamina já não lhe é mais, não lhe é mais suficiente. Então você quer mais. Tendência a aumentar. Não Quer é mais. satisfatório. É isso, é por isso que, por exemplo, pessoas que são viciadas em determinadas drogas não conseguem mais ter prazeres diários, assim. Então, um cara viciado em cocaína, ir ao parque passear com a esposa dele já não dá mais prazer, Aham. porque ele secreta tanta dopamina Quando ele usa a com a droga. droga que aquela dopamina ali para ele já não é nada, cara. Porque hoje muito se fala de compulsão alimentar, né? Uhum. Há muitos pacientes chegam no meu consultório e falam assim: ah, não, eu tenho compulsão por doce. Eu falo, meu amigo, você não tem compulsão. Você não sabe o que é compulsão alimentar. Aham. Compulsão alimentar é isso aí. Vocês pegariam num nível muito mais alto do que a Exatamente. pessoa A tá, compulsão tá imaginando. exatamente. Comer, o que eu sempre falo assim, É comer. falta de vergonha na cara mesmo, né? Às vezes sim, às vezes não. A gente tem alguns estímulos Vários fisiológicos que são muito motivos, né? fortes, né? Então, Aham. por exemplo, quando você pensa num alimento que você gosta muito, hiperpalatável, quando você come, você tem uma liberação dopaminérgica. Mas você não precisa comer para você liberar dopamina, Uhum. basta você olhar. Basta Aham. você sentir o cheiro, que Aham. você já secreta a dopamina. E a dopamina não só te dá prazer, a dopamina também faz querer o prazer. Sabe quando você tá em festa de criança, você nem tá pensando no salgadinho, de repente o salgadinho passa e fala assim, cacete. Aí tu pega o salgadinho porque Aham. você olhou para ele, ou Automaticamente. quando você está chegando com fome em casa e você nem tá pensando muito no chocolate, mas tu abriu a tua despensa e o chocolate está ali, pronto, isso é a É. dopamina. Então, assim, então você tem estímulos ambientais O tempo todo, né? que vão te induzir a fazer aquilo, você tá entendendo? Então, o teu cérebro, ele sempre vai pedir conforto. Eu brinco que teu cérebro é preguiçoso, gosta de estar na zona de conforto. Ele sempre pede conforto. E a gente tem as mais diversas formas. Então, se você não dá conforto pro teu cérebro de uma forma como, por exemplo, a atividade física, porque a atividade física é muito dopaminérgica. Quantas vezes já Cara, teve... eu ia te perguntar isso A agora, né? atividade Que física é muito me dopaminérgica. Sabe aquela vicia, sensação né, de... cara? Tá, É isso, estão os exatamente. três aqui, né? É isso. A atividade física ela é muito dopaminética, aquela sensação de bem-estar que você tem depois de atividade física, Só tipo, assim, porra, fiz o meu. caralho, graças a Deus que eu vim, ela é uma secretação Impressionante. dopaminética. Então, se você não secreta dopamina nessa seara da sua vida, pode ter certeza que o teu cérebro vai pedir em outras. É. E aí, isso que acaba tendo essa relação. É por isso que eu digo que a atividade física é o principal hábito que eu chamo de hábito angular. É o hábito que atrai outros hábitos de uma rotina mais saudável. Com Se certeza. você não tem atividade física no teu dia a dia, você não consegue ter uma rotina saudável. É impossível. Quando cheguei no subir, eu tava fazendo 6 graus. Eu já estava sentindo meu pé.
Eu passei por isso agora no Ironman de Floripa. Não tava sentindo Horrível, muito, né? mas eu falei, mas eu vou, cara. Eu rezei 3 Pai Nosso, 27 Ave Maria. Nessas horas não tem, Não, não tem mas ateu, aí, né? cara, você entra num transe. Então, isso a gente E chama. aquilo te faz tão bem, e você vai embora. A gente tem um nome para isso, a gente Aham. chama isso de flow. Flow. Porque quando você está praticando uma atividade física, você tem 3 estágios mentais. Distraído, que é uma merda. Uhum. Você está distraído, você não consegue concentrar no que você está Porra, fazendo. aham. Focado, mas focado demais também não é muito interessante, porque você percebe muito o teu esforço, você está percebendo muito o que você está fazendo, e aí aquela sensação de fadiga e de dor cresce muito, então no Endurance o muito focado não é muito interessante, você tem o flow. O flow é exatamente isso que você está falando. Você está focado, você está prestando atenção no que você está fazendo, mas você está simplesmente deixando fluir, curtindo o momento. Esse é o melhor estágio Tem mental. horas que eu. E é o mais difícil de É, alcançar. mais difícil de alcançar, com certeza. Eu digo que as balizas para qualquer rotina produtiva, em qualquer área da sua vida, são duas. Um é o sono e dois é a atividade física. Então, se o teu sono está desregulado e se você não tem atividade física, é impossível você ter uma rotina saudável. Agora, diretamente sobre o que você perguntou, cara, é o seguinte, para você evitar essa vontade, desse treco, é realmente evitar os estímulos diários. Então, quando você vai ao mercado, você não vai ao mercado com fome. Quando você vai ao mercado Sempre ouvi isso. quando você ir ao mercado com fome, quando você está com fome, a sua tomada de decisão fica muito comprometida. Já reparou quando você está com fome, você chega e sai beliscando qualquer coisa que você vê pela frente? Com Então, certeza. isso é fato. 2, não compre. Não tenha dentro da sua casa. Porque se você não tiver dentro da sua casa, esse estímulo visual não acontece. Então você chega cansado, estressado do teu trabalho, o teu cérebro está falando assim para você, ó, me dá conforto. Tô cansado, tô estressado. Você abre a tua despensa, tem aquele chocolate ali, olha o conforto na tua cara. Então, se você tem dentro de casa, dificulta muito a adesão. Outro ponto é o que você falou, evitar nas tuas redes sociais, você ter coisa de comida, sei lá, muita receita que você gosta muito de comer. E outro ponto que eu vejo muito importante hoje é iFood. Mas quando você abre o iFood, essa informação que ele passa Facilidade, já é né? dopaminérgica também, né? Sim, sim. Então, quando você abrir o iFood, vou pedir uma salada no iFood, mas você tem aquela informação do hambúrguer, puta, fica difícil você Você pegar. fica com o dedo ali assim, não, eu vou pedir aqui, não. Às vezes, cara, isso parece um pouco radical. Eu peço para alguns pacientes meus deletarem o iFood do aplicativo, do celular. Por quê? Meu filho. Porque quando você deleta o iFood, até você baixar o aplicativo, fazer o cadastro, receber o código de verificação, dá tempo de você racionalizar. Porque muitas vezes, quando você está tomando esse tipo de decisão, a sua tomada de decisão está comprometida porque você não está racionalizando. Você está com tanta fome, você quer tanto aquilo, você nem pensa direito. Aí quando você pede, já era, meu camarada, vai chegar na tua Porque é porta. mais fácil, né? Vai chegar na tua porta. E a outra dica muito importante que eu vejo muito é evitar estar com fome. De novo, quando você está Sempre ouço isso, é a quando maior você galera tá com falando. fome, a sua tomada de decisão fica comprometida. Então, aquela história de antigamente comer de 3 horas acelera o metabolismo, isso é uma balela, isso não faz o menor sentido. Mas muitas vezes é importante, não de 3 horas, mas fracionar mais a tua alimentação para que você consiga se manter saciado ao longo do seu dia, para que você não fique com muita fome e, de novo, sua tomada de decisão fica comprometida e você acabe pecando, né? Então aí eu já vou para a pergunta, vou emendar a pergunta aqui em relação àquele tal do jejum intermitente. Porque aí o que você falou, pelo menos que eu entendi, vai de encontro com essa, vamos Depende. chamar de estratégia aí de. Depende muito, cara. O jejum intermitente, ele não tem vantagem nenhuma quando a gente pensa em emagrecimento, e até a gente não tem comprovação em relação à performance esportiva também com o jejum, mas tem alguns estudos já que mostram alguma coisinha, mas quando a gente pensa em emagrecimento, ele não tem vantagem em relação a um estado alimentado contínuo. Para você emagrecer, por exemplo, você precisa fazer restrição calórica. Você precisa consumir menos calorias que você gasta. É a forma que você tem de emagrecer. É uma Não existe outra matemática forma. simples, né? A primeira base é matemática. Existem outras coisas que a gente tem que analisar, mas a primeira parte ela é matemática, beleza? Então, se você faz um déficit calórico de 500 calorias em estado alimentado e um déficit calórico de 500 calorias em jejum, os estudos já mostraram que a perda de peso ela é muito Igual. parecida, praticamente igual. Tá? Então, não faz diferença praticamente nenhuma. Agora, muitas vezes o jejum intermitente se torna uma estratégia interessante para diversos pacientes. Quem são esses pacientes? Tem muita gente que já não sente fome, por exemplo, pela manhã. O cara não sente fome pela manhã. Então ele vai começar a sentir fome 11h30, meio-dia. Então não faz sentido no processo de emagrecimento eu tacar comida para um cara no momento que ele não está com fome. Outro paciente que é muito interessante, o caso do jejum. A gente tem uma coisa que a gente chama de taxa metabólica basal.
que é a quantidade de calorias que o teu corpo gasta simplesmente para sobreviver. Pouso ali. É em repouso, para fazer os processos básicos dele, né? Aham. Quanto menor você é, menos peso você tem, menor vai ser sua taxa metabólica basal. Então, tem mulheres, por exemplo, ou pessoas pequenininhas, menores, que têm uma taxa metabólica basal já reduzida. E o gasto energético delas com atividade física ao longo do dia também é muito pequeno. Então, nesses casos, às vezes se faz interessante você fazer o jejum, porque você corta uma demanda calórica ali pela manhã, que você pode botar em outros momentos do dia, ou você pode não consumir. Você está entendendo? Uhum. Então, e assim, o teu metabolismo ele é muito adaptável, né? Ele é muito, muito adaptável, o teu metabolismo. Então, se você se acostumou a comer de 3 em 3 horas, cara, você vai sentir fome de 3 em 3 horas. Se você se acostuma a comer de 4 em 4 horas, você vai sentir fome de 4 em 4 horas. E quando você senta no sofá, qual a mensagem que você está passando pro teu cérebro? Conforto. Tô relaxado. Hora de relaxar. E o que você faz quando você relaxa? Você come alguma coisa. Aí Você você bebe alguma vincula coisa. isso, né, Então cara? você vincula isso. Então teu cérebro, então assim, é por isso que eu falo, por exemplo, meus pacientes fazerem atividade física no final de semana. Porque quando você faz atividade física no final de semana, qual a mensagem que você está passando pro teu cérebro? Estou na minha rotina. Aham. Então o teu cérebro não pede para sair da rotina. Então isso é muito importante. Então, quando você senta no teu sofá, a mensagem que você está mandando para si mesmo é: hora de relaxar, hora de conforto. E como é que você dá conforto? Que é o final Bebida, de semana, comendo você, alguma pô, coisa. trabalho hoje, né? Por isso que o final de semana é o pior inimigo das dietas. Esse é um tema bem, bem polêmico, porque o que algumas pessoas pregam é que o treinamento em jejum, um dos grandes benefícios, seriam as adaptações fisiológicas que acontecem, né? Aham. Que você conseguiria fazer com que o teu corpo, Certo. ensinasse o teu corpo, em tese, a queimar mais gordura, porque a gordura é o principal substrato, é a principal forma de você armazenar energia no teu corpo. Aham. Então, se você consegue transformar o teu corpo num corpo que queima mais gordura, você consegue Tipo, mais eficiente, né? você consegue manter mais distâncias, porque o carboidrato ele tem uma densidade calórica menor que a gordura, né? Então o carboidrato ele gera energia mais rápido, mas ele gera menos energia. Só o que que acontece? A gente ainda não consegue ter na literatura estudos científicos que mostram o real benefício do treinamento em jejum, tá? Tem muitos atletas que alegam que melhora, mas na literatura a gente ainda não tem nada disso Mas entre o comprovado. carboidrato e a proteína que você está falando? Ou Não, entre treinar em jejum, Ah, por tá. exemplo, para você fazer a adaptação fisiológica, de você conseguir queimar mais a gordura, e aí quando eu falo gordura, gordura do seu próprio corpo, Uhum. durante o exercício físico, e Entendi. dessa forma performar melhor. Porque quando você começasse a ter a depressão total, porque o teu principal substrato energético na atividade física é glicogênio, certo? Glicogênio muscular e até hepático, mas principalmente muscular, beleza? Então, quando você chegar... Então, o que o treinamento em jejum traria de benefício para o teu corpo? Você conseguir poupar glicogênio. Então, você teria uma queima de gordura para que você conseguisse poupar os teus níveis de glicogênio muscular e conseguisse ir mais além, ou você tivesse mais energia para manter aquela performance durante um tempo. Só que a gente, na literatura, essa seria a teoria. E faz sentido quando você analisa na teoria. Só que você, na literatura, você não consegue ter algum estudo científico que comprove a real benefício da performance, que também é difícil, né? Então é difícil você colocar a performance, que uma prova nunca é igual a outra, principalmente no endurance, né? Então você tem condições climáticas diferentes, então é difícil você realmente estipular um estudo com uma metodologia sem que não vai ter nada enviesando aquela Ambiente metodologia, isolado, um né? ambiente isolado para você comprovar. Difícil de Mas então isolar. a gente não tem na literatura ainda comprovação científica. E eu sou um cara que, de novo, eu sou cético. Por quê? Quando você come antes de treinar, você eleva a tua glicemia. Se você está elevando a tua glicemia, que é o açúcar circulante no teu sangue, você está captando aquele açúcar e No mobilizando para gerar energia, poupando a tua reserva de glicogênio. Esse é o preceito de você comer antes e até durante o teu intratreino. Você poupar a tua reserva de glicogênio e até reformular esse glicogênio durante o treino, beleza? Agora, tem muita gente agora tentando fazer dieta carnívora, que é uma É a imbecilidade. tal da proteína, é isso? Mas De não, só comer dieta de proteína? proteína é uma coisa. Dieta Ah, tá, carnívora, não, é tipo assim, outra. você só come carne. Um sujeito que só come carne É crua, isso, já viu exatamente. um- Então eu recebi até uma pergunta outro dia que eu abro caixinha de pergunta direto no meu Instagram, né? De um atleta que fez o Ironman sem comer carboidrato. Ele faz dieta carnívora. Aham. E ele fez um Ironman. É possível isso acontecer? É possível isso acontecer. Você consegue adaptar o teu corpo para começar a gerar energia através de gordura do teu próprio corpo ou através até de um que a gente chama de neoglicogênese, que é uma geração de glicose através de proteína, por exemplo. Beleza? Isso é bem possível. Só que isso em baixa intensidade.
Na alta performance, quando teu batimento cardíaco vai lá em cima, Z3, Z4, Z5, teu VO2 fica a 85, 90%, a demanda energética é muito rápida. Você chega a queimar, quando você está 90% do teu VO2, você chega a queimar 3 gramas de carboidrato por minuto. Que Por isso, minuto, irmão. A 90% do VO2 máximo. Né? Então, a demanda energética ela é muito rápida. Você precisa fornecer energia de uma forma Precisa de rápida. carboidrato. Você precisa de carboidrato. A gordura ela gera mais energia, mas ela demanda mais tempo para gerar energia. Então, esse cara falou assim: mas esse cara fez em jejum um Ironman. É possível isso acontecer? Mas ele fez um Ironman em 14 horas. Então, olha a intensidade que ele fez. Agora, o Colucci, que foi o cara que ganhou o Ironman, fez o Ironman em 7 horas e 42. Metade.